E nós estamos nos aproximando do mês vocacional, né? Hoje, dia 31 de junho, amanhã já é mês de agosto, e na igreja, mês de agosto é o mês das vocações. Então, Dom João Francisco vai falar um pouquinho, né, com a gente sobre o que é vocação. Há várias coisas importantes para a gente entender esse assunto vocacional. Nós precisamos nos dar conta do que é o fato de estarmos no mundo como pessoas humanas. Nós existimos como uma resposta a um chamamento que o Criador nos fez. Ninguém veio ao mundo por iniciativa própria. Alguém nos deu origem, alguém nos criou e nós atribuímos isso a Deus. Um Deus que nós conhecemos sobretudo através de Jesus Cristo, que nos ama, que nos quis, nos criou como filhos e filhas dele. Portanto, se Deus é amor, Deus é uma família, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, que nos criou a sua imagem e semelhança, a nossa primeiríssima vocação, quer dizer, a nossa primeira forma de responder a isso, de responder a Deus, é de assumirmos conscientemente, com alegria, o fato de sermos pessoas humanas, homens, mulheres, cada um na sua individualidade. Outra coisa importante dentro desse fato de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança é que Ele nos criou inteligentes e nos deu a capacidade de amar. Ninguém nasceu sabendo amar, mas capaz de amar. A gente aprende a amar, a gente desenvolve essa capacidade. Quanto mais a gente se empenha, quanto mais a gente se exercita nessa atitude de doar a vida, o Evangelho diz que amar é doar a vida, mais a gente adquire facilidade em continuar dando a vida a todos. E isso é viver essa vocação fundamental de sermos filhos de Deus, e tornarmos no mundo presente essa verdade de pessoas que Deus criou para esse fim, para viverem um amor. Agora, uma outra coisa importante quando se fala então dessa questão vocacional é de que o ser humano não soube ser fiel a essa vocação original. Entrou no mundo, quer dizer, entrou na vida humana o pecado. O pecado é tudo aquilo que diz respeito ao nosso egoísmo, à nossa autossuficiência, a indiferença diante de Deus, diante do irmão, e aí vem. A lista de pecados possíveis na nossa vida é enorme e brota sempre de uma interioridade que não está bem, que não se coloca no seu lugar, uma falta de harmonia interior, uma falta de harmonia também com o mundo, com os outros e com Deus. Entrou o pecado. Mas porque Deus nos ama, Ele não nos jogou no lixo porque pecamos. Ele quis ficar e foi sempre fiel ao seu propósito original de nos criar e ao nos criar, nos fazer seus filhos e levá-los à santidade no amor, à perfeição do amor, como diz São Paulo aos Efésios. Agora, esse esforço de Deus de nos tirar da situação do pecado, nos levar à salvação, se dá através de uma convocação que Ele faz de novo através de Jesus, que é o Filho dele que veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Então, Jesus é o Filho de Deus que veio nos convocar para sermos uma família de seguidores dele, para sermos a sua igreja. Igreja que vem de eclesia, do grego, quer dizer assembleia dos que Deus convocou, dos que Deus chamou. Então, juntos, nós somos aqueles que Deus chamou para, com a graça e com a ajuda dele, reagir e superar o pecado em nós e vivermos uma vida de amor, de fraternidade, de solidariedade, tudo isso que é tão grande, tão bonito. Então, enquanto nós juntos somos essa família, somos esse povo, então ali dentro existem formas diferentes de viver essa vocação fundamental do amor, do caminho da conversão, da transformação do mundo. E aí nós, na igreja, podemos até classificar esse conjunto das várias vocações em vocações leigas, por exemplo, as vocações leigas, ou a vocação leiga. É a vida das pessoas que vivem no seu batismo no meio do mundo, que atuam na igreja junto com os religiosos, os consagrados, os padres, mas que vivem a sua missionariedade, a sua consciência em todas as partes onde estão, em casa, na família, na sociedade, na rua, no seu emprego. É uma presença muito importante, muito bonita dos leigos e leigas, dos cristãos leigos e cristãs leigas. E existem formas diferentes de viver isso, permanecendo solteiro, consciente, tendo uma vida honesta, ou casando-se, ou se depois do casamento surge a viuvez, enfim, vivendo o ministério dentro da igreja, ou dando testemunho concreto lá no meio da sociedade, na política, no mundo empresarial, enfim, nos diferentes espaços da sociedade. Ali o cristão leigo, a cristã leiga,
é chamado a dar o seu testemunho de fidelidade a Jesus Cristo. Então, essa vocação ampla, rica, bonita, até agora está sendo preparado e estudado um documento da CNBB sobre os leigos e leigas da Igreja. E esse documento deve ser aprovado, esperamos, na Assembleia da CNBB no ano que vem. Além dos leigos e leigas, também tem os religiosos e religiosas, as pessoas de vida consagrada, que se caracterizam, sobretudo, pelos votos da obediência, da castidade e da pobreza. Esse é um modo, essa vocação à vida consagrada é um modo de se ver com mais radicalidade esse seguimento de Jesus. São pessoas que, então, são chamadas a dar um testemunho de que quem encontrou realmente a Deus, quem encontrou Jesus Cristo, a sua palavra, e percebe, então, como é grande e bonito e como responde à própria busca da realização pessoal, dar a vida e amar, abre mão de tudo, abre mão de casamento, abre mão de exercício de, digamos, da sexualidade enquanto relação de vida conjugal com alguém, abre mão de ter posses, abre mão de se autodeterminar, no sentido assim de querer viver simplesmente por conta própria. Eles assumem a vida comunitária e nessa vida comunitária põem-se à disposição com a comunidade, a serviço daquela comunidade, que são as congregações religiosas, que têm seu carisma, sua espiritualidade, seu apostolado e seus objetivos de vida. Então é uma vida de doação, de entrega, que é uma vida muito bonita. Tem suas exigências, mas é também cheia de consolações e de alegrias. Jesus promete 100 vezes mais, né, em amigos, parentes, em bens, enfim, nesse mundo e no futuro, a eternidade é quem é capaz de abrir mão de tudo isso. Claro que estou falando assim de forma muito resumida sobre isso, mas esses temas, essas vocações, têm coisas muito bonitas e há muita coisa sobre o que falar a respeito delas. E tem a vocação também daqueles que recebem o sacramento da ordem. Quem se torna diácono, por exemplo, um diácono para depois ser padre, ou que se torna diácono permanente, para permanecer diácono sempre, como agora está surgindo em nossa diocese. Então, os diáconos, os padres e os bispos. Para tornar-se diácono, para depois tornar-se padre, tornar-se bispo, a gente recebe o sacramento da ordem. Então, quem recebe o sacramento da ordem, num desses 3 graus, é chamado a ver a sua vocação ao ministério ordenado. Os que recebem o sacramento da ordem para ser padre, para ser bispo, então tem a vocação sacerdotal. O diácono ainda não é só pelo fato de ter o sacramento da ordem, para ser diácono, ele não é ainda o sacerdote ministerial. O sacerdócio ministerial é dos padres, dos bispos, mas o diácono já tem o sacramento da ordem. O diácono permanente, além de receber o sacramento da ordem, se ele for, como é quase com todos, se ele for um senhor casado, então ele vive a sua vocação procurando juntar essa sua realidade de ser um pai de família, um esposo, um diácono, e que é uma presença então diferente, bonita e enriquecedora na igreja. Então, esses 3 grandes grupos vocacionais devem, cada um a seu modo, cada pessoa se encontrando num desses grupos, deve ver a missionariedade. Todos somos missionários e missionárias, por força do batismo. E vivendo cada um então, a sua vocação específica, procurando responder a Deus, dando a sua vida, e agindo, atuando nos vários âmbitos do mundo, de acordo com o espaço que cabe cada um, todos e cada um faz o seu caminho de santificação, o caminho de salvação. E aí cada um, nessa sua trajetória, vai também transformando o mundo, vai santificando o mundo. O mundo se transforma, o novo céu, a nova terra, são fruto dessa presença de pessoas, das pessoas que vivem a sua fé, que seguem Jesus Cristo e que fazem as suas opções, que implicam sempre renúncias, mas que também levam a abraçar outras coisas grandes. E tudo isso resulta na vida de cada um sempre em grandes respostas, em grande alegria, em frutos que trazem e levam a pessoa a fazer a experiência da vida plena. Então esse é um pouco assim um resumo. Eu sei que é um assunto, ele é tão bonito, mas ele é profundo e é pouco tempo para explicar isso melhor. Mas eu espero ter podido esclarecer um pouquinho. Então, João, o senhor não tem palavras para falar da riqueza do que o senhor colocou para a gente agora, para nós, para os nossos espectadores. Só tenho a agradecer. As portas do programa Anunciando a Boa Nova estão abertas para o senhor. Sempre que
sempre que o senhor quiser dar o seu recado, conversar com a gente. E com certeza vocês que estão nos assistindo e que vão assistir depois também vão se maravilhar com tudo isso que o Dom João Francisco falou. Eu agradeço muito e faço votos então que, como eu dizia no início, que esse trabalho, essa iniciativa produza muitos frutos. E sempre que eu puder esclarecer sobre essas vocações, eu até gosto de fazer isso, é um assunto que me ocupou muito na minha vida e tenho me empenhado muito nisso. Então, eu podendo ajudar, orientar, esclarecer, eu faço isso com muita alegria. Então, Deus abençoe a todos. Amém.